Oi, gente, todo mundo esperando pelo sorteio e essa professora se atrasa nesse momento que é tão emocionante, né, gente? O momento do sorteio. Gente, mas desculpa, eu ainda estou anotando os nomezinhos de vocês, estou no número 90 e alguma coisa. Pelo que eu fiz um levantamento rapidinho, acho que foram uns 130 que estão concorrendo. E como vocês sabem que eu sempre compartilho com vocês nos vídeos, né, quase que o que está acontecendo assim na minha vida de idosa, eu tenho frequentado muito a dentista, eu tenho tido crises de reumatismo, crises de asma. É o que acontece com quem acompanha canal de idoso. Eu brinco sempre com vocês, né? Mas certamente, como sempre fiz, vocês que estão aí vendo, vocês até que já foram sorteados, meus alunos que eu conheço pessoalmente, alguns que eu não conheço pessoalmente, né, que enviei livro assim para outros estados. Então vocês sabem que vocês recebem certinho o livro de vocês, né? Alguns às vezes que são sorteados na segunda, no segundo ou no terceiro papelzinho, ou no quarto papelzinho, que em geral eu sorteio 4 inscritos. Às vezes o livro que queria já foi sorteado, mas eu ainda dou a opção de esperar eu comprar um novo exemplar ou escolher algum outro ali dos book hauls. Então ninguém fica sem o seu livro, ninguém fica sem o seu sorteio, tá? Eu vou ver se nos próximos vídeos eu já faço o nosso sorteio, que eu fico mais ansiosa que vocês. E também faço o levantamento do inscrito ou da inscrita, ou dos inscritos, né? Se forem mais de um, inscrito top, tá? Gente, então hoje eu relacionei para vocês aqui, conforme eu falei no último vídeo, queria fazer, eu relacionei aqui as obras mais importantes do Cruz e Souza, do João da Cruz e Souza, tá? Que foi quem inaugurou o simbolismo no Brasil, lá em 1893, com aqueles 2 livros, Missal e Broquéis. No último vídeo eu já contei para vocês da vida dele, que foi uma vida bem sacrificada, que ele sofreu muito preconceito racial, ele nunca conseguiu um emprego fixo, embora ele fosse professor, jornalista, escritor, tivesse uma cultura muito sólida, mas pelo menos para a vida dele e da maioria, né, das pessoas negras na época e até hoje, ele sofreu muito preconceito racial, e porque ele era filho de escravos já alforriados, mas aquela marca de ser filho de escravo e aquela marca de ser uma pessoa negra acompanhou ele assim sofridamente durante a vida inteira, tá? Então hoje eu vou relacionar as obras, como eu sempre digo para vocês em todos os vídeos que eu relaciono obras. Gente, essas obras são as básicas, são os títulos clássicos, porque volta e meia alguma obra ou algum conjunto da obra é reproduzido pelas editoras, às vezes com outro título, porque às vezes é uma releitura, às vezes é um texto de crítica literária. Então a gente meio que acaba confundindo, isso aqui é de tal autor ou é uma releitura do fulano em relação ao autor. E sem contar as obras póstumas, que sempre tem, e eu relacionei aqui também obra póstuma, tá? Então vamos ver o que eu relacionei para vocês, e principalmente para aqueles que estão fazendo essa pesquisa sobre o simbolismo, aqueles que me pediram para que eu retrocedesse um pouquinho. Nós já estávamos lá no modernismo, né? Já tínhamos passado pelo pré-modernismo, estávamos no modernismo.
voltamos na linha do tempo no simbolismo, que é antes do pré-modernismo. A gente até fez aquela linha do tempo aqui no quadro, que nós temos um vídeo sobre isso, né? Lá o simbolismo, que começou em 1893, e lá o modernismo, a terceira geração do modernismo, que terminou lá em 1945. Então a gente tem esses 52 anos, 53 anos de linha do tempo, tá? Então vamos ver aqui no quadro as obras que vocês podem consultar, podem procurar nas bibliotecas, sobretudo nas bibliotecas universitárias. Eu já disse para vocês que em bibliotecas do ensino básico, seja fundamental, seja médio, e seja escola pública ou seja escola privada, a gente não encontra, pela experiência que eu tenho pelo menos, a gente não encontra tão facilmente livros do Cruz e Souza. E quando a gente encontra é um ou outro título, 2 ou 3 exemplares de cada título, às vezes um exemplar de cada título, tá? Então vamos ver aqui. Nós temos esse primeiro livro aqui, que ele escreveu em 1885, e aqui eu até me esqueci de fazer uma anotação, vou fazer agora, que é praticamente o único livro dele de prosa. Esse não é poesia. E ele escreveu junto com aquele Várzea, que no vídeo passado eu não me lembrava o primeiro nome do escritor, que era companheiro de militância dele, de abolicionismo, de comentários políticos e etc., que eu disse, gente, eu só me lembro o sobrenome que é Várzea, mas parece que o primeiro nome é com V, e realmente era com V. Ele escreveu em parceria com o Virgílio Várzea. Em parceria com Virgílio Várzea. Esse primeiro livro, então, dele, a primeira obra, que foi de prosa. Depois nós temos livros de poesias, porque o carro-chefe dos textos do Cruz e Souza, além dos textos políticos, que ele escrevia muito, o carro-chefe eram as poesias. Então, com Missal e Broquéis, lá em 1893, ele inaugurou o simbolismo no Brasil. E esse meu simbolismo aqui ficou... Isso aqui também de estar com a mão meio que dolorida ainda do reumatismo. Tá? Então, com esses dois inaugurou o simbolismo. Depois, Evocações, Faróis e Últimos Sonetos são obras póstumas. Essa aqui foi no ano que ele morreu, 1898. E essas duas, sim, são obras póstumas, Faróis e Últimos Sonetos. Então, vou colocar aqui póstuma e póstuma. Essa aqui, como foi no mesmo ano, não vou colocar póstuma, porque quando foi publicado, eu não sei se ele já tinha morrido ou não, mas foi no mesmo ano que ele morreu que foi publicado. E a gente não pode deixar de citar, vocês aí que estão fazendo a pesquisa, o grupinho que me pediu esse contraponto, se bem que eu estou me sentindo uma estudante, porque eu já vi que vocês pesquisaram muito mais do que eu, né? Pelo que a gente de vez em quando comenta. Então, assim, ó, a gente não pode deixar de citar na obra do João da Cruz e Souza a Tribuna Popular, que durou 8 anos, que ele também tinha parceria com Virgílio Várzea. Volto a dizer, o escritor que era companheiro dele de militância, de estudos políticos,
de abolicionismo. Esse Tribuna Popular foi um jornal importantíssimo que chegou a durar 7 anos. Para a época que os jornais eram muito efêmeros, como a gente viu, né? Inclusive ao longo do tempo, inclusive até lá o modernismo, os jornais não duravam muito tempo, ou por causa da política, ou por falta de incentivo financeiro, né? Não se sabe bem, eu pelo menos não fiz um estudo para saber por quê, mas a gente sabe que os jornais duravam pouco e outros já eram fundados e aqueles já eram fechados. Este durou bastante tempo, chegou a durar 7 anos. Então foi um jornal muito importante também, esse Tribuna Popular, tá, gente? Então, de obra de Cruz e Souza, seriam essas as importantes. Como eu disse para vocês, sempre lembrando que pode aparecer uma ou outra obra póstuma, isso é muito comum acontecer com muitos e muitos escritores, como vocês sabem, como a gente tem visto isso até aqui no canal. E a gente continua, na próxima aula eu quero ver se eu trago para vocês, porque eu estou fazendo tudo, né? Estou fazendo tudo no nosso ritmo, como vocês dizem hoje, né? A geração de vocês, estou fazendo tudo no fluxo. Então eu tenho ainda que trazer para vocês a versão do Alexandre Dumas, do Quebra-Nozes, porque eu trouxe para vocês a versão do Hoffmann, que é a versão original, que foi quem efetivamente criou a história do Quebra-Nozes, o Hoffmann, né? E depois que Alexandre Dumas, eu sei que tem uma pronúncia aí francesa, mas não vou dizer, vou chamar Alexandre Dumas mesmo, Alexandre Dumas, também adaptou, e a gente vê que são centenas de adaptações, que eu não vou entrar aqui no assunto, senão a gente vai misturar os assuntos. Hoje era Cruz e Souza. E, além de tudo, eu tenho que terminar com vocês a história do nosso gênio da matemática do século XX, do John Forbes Nash, né? Uma Mente Brilhante. Então, eu estou devendo, assim, a conclusão de 2 livros, de 2 resenhas para vocês, e ainda mais o nosso sorteio dos livros, tá? Então, vamos ver se no próximo vídeo eu vou colocando em dia essas coisas que ficaram pendentes, tá bom, gente? Muito obrigada por vocês estarem sempre acompanhando o canal, sempre comentando, sempre fiéis ao canal dessa velha professora que adora vir aqui dar aula para vocês. Eu nem digo dar aula, porque vocês volta e meia me mandam um e-mail ou me informam do que vocês estão fazendo ou que pesquisas estão fazendo. Alguns de vocês eu nem conheço pessoalmente. Claro, a maioria eu conheço, mas vários de vocês eu não conheço, moram até em outro estado, e volta e meia me manda e-mail: professora, eu estou fazendo tal curso, estou fazendo uma pesquisa. Pessoas até de outros cursos que nem são da área de letras, da literatura, gente que é lá da farmácia, a gente que é da arquitetura, que me manda. Eu fico muito feliz com os e-mails de vocês. Eu sei, gente, que eu demoro muito para responder, eu sei disso, mas eu procuro sempre pelo menos colocar uma frase, ou quando é um comentário ali, colocar um amei, que é um amei de todo o meu coração mesmo. Muito obrigada, tá, gente? E sem contar o apoio que vocês estão dando ao canal, já que eu contei para vocês que é difícil, pelo menos para mim, no meu caso de canal de idoso, é difícil monetizar um canal, né? A gente pensa que se chegar aos 1000 inscritos, em seguida vai monetizar, mas é muito difícil chegar àquelas 4000 horas. Então, eu comentei isso com vocês, não sei se foi por isso, mas uma aluna minha teve a iniciativa de mandar Pix de apoio ao canal, e eu, pelo que eu conheço dela, ela meio que espalhou entre os conhecidos, que outros começaram a mandar Pix. Eu acabei comentando aqui,
e pessoas de outros estados que nem me conhecem e acompanham o canal também enviaram um Pix de apoio ao canal. Fiquei muito feliz, muito agradecida, e como eu disse para minha aluna e digo para todos vocês, gente, se enviarem Pix, não precisa ficar gastando dinheiro, que o dinheiro não tá fácil para ninguém. Enviem de R$1, R$2, R$3, tá ótimo, tá muito bom, tá? Não precisa enviar mais do que isso. Claro, fiquei contente, muito obrigada, que eu tive Pix até bem mais do que isso. Mas R$2, R$3 já tá muito bom, gente, tá? Já fico muito agradecida mesmo, porque foi eu comentar que o canal não tinha monetizado, alguém já teve essa iniciativa. E daí eu recebi, assim, com muito carinho essa iniciativa dessa minha aluna, que eu não vou dizer o nome, porque ela não quer que diga, e de todos vocês, tá bom? Então é isso, e até o próximo vídeo, tá? Vamos botar em dia nos próximos vídeos. Tchau, gente!